Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer filmes bons com personagens ruins. Lembrando que o reverso está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Nate, em O Diabo Veste Prada. Talvez você não reconheça o nome dele, mas ele é o namorado da Andy. Esse personagem é simplesmente desagradável, porque ele é um babaca, imaturo, egocêntrico, que não apoiou a Andy nos seus momentos mais difíceis, não apoiou seus sonhos, e deveras é muito frustrante ver ele e a Andy juntos no final, mesmo ele não merecendo estar com a Andy. E mais uma coisa, já que o foco não é o relacionamento da Andy com o Nate, ele facilmente poderia ser removido, que praticamente não mudaria nada na história. Gennaro de Jurassic Park, um personagem que não faz muita coisa no filme, tanto que eu mesmo nem sei se eu tô falando certo o nome dele, se é Gennaro, enfim, é um personagem que não faz muita coisa no filme, é muito medroso e a única coisa interessante nele é a morte dele naquele banheiro. Pelo que me disseram no livro, ele é exatamente assim, só que ele é bem mais prestativo, mas já que estamos levando em conta sua versão cinematográfica e não literária, então ele não funciona pra história. Tina de Bumblebee, sim, eu tive que pesquisar o nome dela porque é uma personagem tão irrelevante, tão qualquer coisa que ninguém se importou em falar o nome dela, mas assim, é uma personagem que só faz bullying com a Charlie, e personagens bullies geralmente tendem a ser bem desagradáveis, e ela também não agrega absolutamente na história. A dupla de bullies em Shazam, não, eu não vou me dar o trabalho de pesquisar o nome deles, porque basicamente são personagens que não fazem absolutamente nada, e como eu mencionei bem ali atrás, são personagens bem desagradáveis e que por vezes não agregam nada na história, e nesse caso dá pra afirmar categoricamente que poderia tirá-los do filme, que não faria diferença nenhuma. Os mestres em Mrs. and Mr. Incredible, eles até que são personagens interessantes, só que são bem bestas, o que simplesmente tira todo o mérito deles. Slash de Speaklers 2, um personagem metido a fodão, fortão, que é perigoso, consegue derrotar qualquer um, mas na realidade é um medroso que não se garante. Justin Hammer de Homem de Ferro 2, eu sei que vai ter gente escolhendo falando, não, esse filme não é muito bom não, mas cara, querendo ou não, o saldo é bem positivo em relação a esse filme. Mas o Justin Hammer não é um dos pontos fortes do filme, de fato, ele dá tecnologia pro Ivan Vanko, faz aquelas armaduras, arma ou máquina de combate, não sei o que mais, mas é só isso, ele não parece ter impacto de verdade na história e não faria diferença nenhuma se fosse um personagem genérico fazendo essas armaduras e tudo isso que eu falei, e o que é um desperdício também, porque o Justin Hammer, querendo ou não, é um dos maiores rivais tecnológicos, empresariais do Tony Stark, e nos quadrinhos ele se mostrou uma ameaça real, armando não só os vilões do Homem de Ferro com armaduras feitas pela própria tecnologia Stark, como também de outros vilões do universo Marvel, e é uma pena que ele acabou sendo um personagem bem qualquer coisa, e que poderia muito bem ter sido aprofundado, dando armas não só para os vilões do Homem de Ferro, como sei lá, um vilão dos Vingadores, ter ajudado o Ultron, qualquer coisa assim do gênero. Jack e Jill de Gato de Botas, sendo bem justo, no começo do filme, os dois se mostram uma ameaça real, e que são os atuais detentores dos feijões mágicos, um MacGuffin que é importante pra história, mas depois que o Gato e a Kitty roubam os feijões deles, eles ficam largados na trama, perdem aquela imponência que eles tinham no começo do filme, são personagens bem qualquer coisa e esquecíveis, tanto que agora eu percebi que eles não apareceram no meu ranking de vilões da DreamWorks. Sabak, em Adão Negro, tudo bem que é discutível se Adão Negro é ou não um filme bom, mas em geral todo mundo concorda que o Sabak é um personagem muito largado. De fato, já foi pré-estabelecido que tinha o Sabak, o poder dos demônios, não sei o que mais, mas querendo ou não, o personagem Ishmael não é nem um pouco interessante, é um personagem bem sem graça, você não vê ele como uma ameaça, e quando finalmente o Sabak aparece, já tá quase acabando o filme, então a gente não tem aquele impacto dele ser o vilão perigoso, o vilão prometido, e aí ele só fica genérico mesmo. Também vale citar o Amon também de Adão Negro, que muitos argumentam que ele é desnecessário, não agrega muito na trama, e é até ridículo a participação dele, o que eu particularmente discordo, porque é pra ele representar o filho perdido do Ted Adam pra retomar a humanidade dele. Sylvia de A Era do Gelo, quem é essa personagem mesmo? Ela é tão esquecível, tão tanto faz, não agrega nada na trama, eu nem sequer me lembro direito dessa personagem. Vicky Vale de Batman de 1989, eu como um grande fã do Batman tenho que admitir que de fato a Vicky Vale não faz muita coisa na trama, é uma personagem que só tá ali pra gritar, pra ser a donzela em perigo, pra ser sequestrada pelo Coringa, não sei o que mais. E olhando por esse lado, de fato, não precisaria de uma figura romântica, já que o Batman e o Coringa já são uma relação muito interessante, porque ambos se odeiam, ao mesmo tempo que eles são reflexos distorcidos de um espelho em que um olha pro outro e fala, por que você está de ponta cabeça? Ainda assim eles se completam, e o filme também dá aquele sentimento cíclico, tipo, o Coringa criou o Batman e o Batman criou o Coringa. Mas querendo ou não, a Vicky Vale ainda assim tem um pouquinho de participação, porque forçando a barra, pode ser que ela é o catalisador para que o Coringa e o Batman se enfrentem, ou que ela seja uma motivação pro Batman enfrentar, apesar de não ser necessário, mas uma personagem nos filmes do Batman que simplesmente é dispensável
Doutora Chase Meridian em Batman Eternamente, que não faz absolutamente nada, ela só serve pra ser o papel do par romântico dele, uma personagem provocativa, um desejo masculino de poder. Ela não faz nada, ela não é importante pra trama, ela não é motivadora pra nada. Sendo bem sincero, se ela fosse tirada do filme, não mudaria absolutamente nada. Capitã Marvel em Vingadores Ultimato. Vamos começar pelo fato que a personagem Capitã Marvel não é a favorita pelos fãs da Marvel, porque é uma personagem forçada, já aparece na mais poderosa, não tem nenhum desenvolvimento. O filme dela só não fracassou porque tava entre Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, mas em Ultimato dá pra dizer que sim, ela foi uma personagem que não funciona tão bem, porque primeiro, ela praticamente não aparece no filme, e quando aparece é um deus ex machina, um tipo de personagem que a maioria das pessoas não é lá muito chegado, porque é um personagem que resolve tudo com uma mão só e causa muitos furos de roteiro e complicação do tipo, ah, se ela pode fazer isso, por que ela não resolveu logo com Thanos? Por que ela não viajou no tempo? Por que ela não pegou a manopla e estalou os dedos? O General em Sonic, um personagem que não faz lá grande coisa, não é interessante pra trama, já é apagado com a presença do Robotnik. Em geral, os vilões humanos, com exceção do Robotnik, não funcionam nos filmes do Sonic porque são personagens esquecíveis. Chuck Hansen em Círculo de Fogo, um personagem desagradável, irritante, babaca em vários pontos, e apesar de ter uma redenção no final, ainda assim é muito forçado porque não condiz com o personagem, e fica a impressão que os roteiristas fizeram essa redenção bem qualquer coisa só porque eles queriam que o personagem não fosse mal visto ou algo assim, sei lá. Franklin Hardest, de Massacre da Serra Elétrica de 1974, ele é um personagem cadeirante e irmão da série, e os fãs de Massacre da Serra Elétrica, ou aqueles que pelo menos viram o primeiro filme, simplesmente detestam esse personagem, porque é um personagem reclamão, só fica sendo cruel com todo mundo, só dá patada nas pessoas, é mal agradecido, é ingrato, vive reclamando, ai eu não queria ir, ai mas eu não sei. Tanto que muitos afirmam que a melhor morte é justamente a dele, que o Leatherface o corta como se fosse uma picanha, e isso é bizarro, porque literalmente as pessoas ficaram felizes com a morte de um cadeirante. Menções honrosas: os Irmãos Gambás em A Era do Gelo 4, Edgar em MIB Homens de Preto, Mística em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Melekent em Como Treinar o Seu Dragão 2, Bing Bong em Divertidamente, O Mensageiro em Desmilinguido, Lotso de Toy Story 3, Biff de Volta pro Futuro, Senhor Ditkovsky de Homem-Aranha, o vilão de Madak Pond, Encantado de Shrek, Os Soberanos em Guardiões da Galáxia Volume 2, Dan de Atração Fatal, Maurício de O Amor é Cego e Deadpool de X-Men Origins Wolverine, que não entraram propriamente na lista porque ou os filmes não eram bons ou os personagens não eram tão ruins assim. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chega de like caso gostem do vídeo. Tchau!